Boa noite a todos. Hoje é um momento de muita alegria para todos nós aqui da equipe pedagógica do colégio como um todo, porque hoje o que nós vamos apresentar para vocês, na verdade, uma parte do que nós vamos apresentar é fruto aí de um estudo, de uma pesquisa, de uma vivência, de um aprofundamento, de muito estudo de mais de um ano. Então, é um processo que nós começamos há mais de um ano, literalmente, em março do ano passado, quando nós recebemos a visita, a procura, na verdade, do Bernoulli por nós, para que nós analisássemos o material, víssemos a proposta pedagógica que, como vocês vão vivenciar hoje, vai muito além só de um material, de uma apostila. Então, é uma proposta muito rica e muito ampla. E esse processo todo, a gente fala de um namoro aí que começou e que a gente foi analisando, foi estudando, porque isso é o DNA do Colégio Experimental Integrado. Isso sempre foi, isso tudo que a Selma e a Cecília falaram, essa busca pela excelência, esse movimento, às vezes essa inquietude que nós temos no bom sentido, de sempre procurar oferecer para os filhos de vocês, para os nossos filhos que também estão lá, aquilo que é melhor, aquilo que é referência, aquilo que é tendência em termos de educação. Educação pensando em formação, obviamente pedagógica, mas na formação como um todo, porque a gente acredita nessa educação global. E para atender, às vezes, a nossa expectativa, as nossas exigências, não é tão simples assim, porque nós buscamos isso mesmo. E esse processo todo foi validado durante esse tempo todo que eu estou me referindo aí para vocês, pela equipe pedagógica, pelos professores, pela análise minuciosa que nós fizemos de tudo aquilo que compunha o Bernoulli. Não somente, como eu digo, a apostila em si, mas toda a plataforma, todo o projeto e, principalmente, toda a demanda que a gente tem, como bem disse a Selma, de um mundo que está em constante mudança. A gente precisa acompanhar essas mudanças, a gente precisa acompanhar as demandas que são diferentes da época em que nós estudamos, na época em que nós estávamos na escola e que exatamente você tinha um perfil. Então, dentro desse cenário todo, alguns pontos, eu faço questão antes do pessoal do Bernoulli, aqui o Fernando e o Marcos, se apresentarem para vocês, de destacar que são princípios do experimental integrado e que vieram exatamente em convergência com tudo aquilo que a gente sempre buscava. Então, primeiro, é um material que eu posso assegurar para vocês em todos os segmentos, tá? Todos eles, extremamente atualizado. E é uma hiperatualização, como vocês vão vivenciar aqui, de algo que aconteceu em 2024 e que aparece na apostila de 24. Então, dentro do próprio ano letivo, você tem essa atualização e essa revisão constantes. Isso, no mundo de hoje, é muito importante, porque o acesso à informação está na palma das nossas mãos. Então, é diferente do que era antigamente, né? Além de tudo, hoje a gente sabe que para ter aprendizado, não basta simplesmente eu chegar, colocar um conteúdo na lousa e falar para o meu aluno, estuda, você tem que aprender. Precisa ter uma contextualização significativa. Eu preciso, a cada início de aula, ter uma estratégia, ter um fundamento em que aquele aluno enxergue naquela aula, naquele conteúdo, por mais que não seja a afinidade dele, um propósito, um sentido para aquele aprendizado. E isso é um desafio. Nós já fazemos isso. O material que nós tínhamos é um material que dá esse apoio. Até então estamos com ele. Porém, nós encontramos algo que faz isso de uma maneira ainda mais natural, mais orgânica e mais estruturada. Então, isso tudo, essa contextualização, dando esse significado, é algo extremamente rico para a nossa filosofia e para o nosso trabalho no dia a dia. Além disso, hoje a gente sabe que os alunos não aprendem todos da mesma maneira. E quando a gente tem uma plataforma de ensino que traz diferentes ferramentas, diferentes linguagens, diferentes abordagens para o mesmo conteúdo, isso faz muito sentido. Então, isso é um complemento, eu aprendo por um vídeo, eu aprendo por um mapa mental, eu aprendo por um texto mais corrido, eu já gosto mais de um gráfico. Então, o material contempla tudo isso. Então, você tem em cada capítulo da apostila, dos conteúdos a serem trabalhados, vocês vão encontrar essa diversidade de linguagem, que é o que vai aumentar o repertório dos filhos de vocês, dos nossos alunos, em relação a essa forma de aprendizado. Então, algo extremamente interativo, dinâmico e plural nesse sentido. E, além de tudo isso, como parte de componente da BNCC, que é o letramento digital, a gente tem uma tecnologia associada a tudo isso com propósito. É uma tecnologia que tem ali toda a funcionalidade voltada para o pedagógico.
Então, isso é a nossa função também como escola, que vocês puderam exatamente vivenciar e validar com a nossa preocupação do projeto Telas e Convivência, em que nós estamos incutindo aí nas crianças e acreditamos nesse poder da gente mostrar para esses jovens, para esses adolescentes, que a tecnologia ela é sim um aliado, desde que usada no momento oportuno, com a intenção pedagógica, que é o que nós precisamos reforçar o tempo todo, porque ela pode ser um aliado, como vocês vão ver em muitas das funcionalidades, extremamente útil para o aprendizado dos nossos alunos. Então, isso é um pouquinho do que vai acontecer hoje. Obviamente que nós temos particularidades de cada segmento e nós vamos fazer reuniões para apresentar essas particularidades de cada um dos segmentos, Fundamental 1, 2, Ensino Médio. Então, hoje é uma apresentação geral e nós nos colocamos à disposição para mais detalhes, para mais informações, após a apresentação que aqui se fizer, tá bom? É uma alegria grande, espero que vocês se encantem, espero que os olhos de vocês brilhem como o nosso brilhou quando nós encontramos esse material que a gente acredita que vai somar muito com tudo que o integrado já é. Obrigada, viu? Agora eu vou passar a palavra aqui, vou apresentar para vocês o Marcos, que é um representante do Bernoulli, que está aqui conosco, fez esse processo todo de transição, de implantação agora, né? E o Fernando, que é o assessor pedagógico, que vai falar mais propriamente aí com vocês de um pouquinho disso que eu falei. Não é isso? Eu estava falando aqui que eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Eu falei, eu vou levar ela para o Bernoulli para fazer a apresentação em escola, que ela já complementou tudo. Mas ó, é bem isso mesmo que a gente vai falar, né? Então tá, então boa noite, né? Posso tocar aqui? É minha vez mesmo, que eu já falei. Então tá bom. Meu nome é Fernando, eu sou professor, né? Eu dou aula desde 97 até 2017, eu trabalhei em todos os segmentos. Eu já conversei com os professores do Fundamental, anos iniciais, finais na escola. Estão me ouvindo bem aí atrás? E trabalhei nesses segmentos também. E lá em 2017 eu vim para o mundo corporativo, trabalhei em vários sistemas, na verdade, vários não, na verdade 3 sistemas. Hoje estou no Bernoulli com muito orgulho, gosto muito de trabalhar aqui. E fui convidado para vir para cá para falar justamente por causa disso. No Bernoulli, melhorou, né? No Bernoulli a gente tem todo esse acompanhamento, tanto na transição como no primeiro ano, de apoio aos professores, ao colégio nessa transição. E é feito por pessoas especialistas nos seus segmentos, né? A gente costuma dizer que a gente tem um Bernoulli por segmento, né? No Fundamental 1 a gente brinca mais, no Fundamental 2 a gente faz a transição, no médio nós levamos muito a sério a formação humana, mas também levamos muito a sério os resultados aliados a essa formação humana. Então, para atingir essas potencialidades, você tem especialistas por área, né? E eu, ali no Bernoulli, sou um dos, porque temos muito mais que um, que costumo vir conversar com os pais e falar um pouco como ela falou ali para vocês. Qual que é a minha função hoje aqui? A gente vai ficar até meia-noite isso, né? Meia-noite, brincadeira, mas a gente vai conversar com vocês. Eu vou apresentar para vocês quem é o Bernoulli, que muitos talvez não conheçam, e é bem normal, não sei quem é. Então, nos primeiros minutos eu vou dizer quem é o Bernoulli, assim como eu me apresentei, vou apresentar para vocês. Vou falar um pouco dos resultados que nós temos, ainda que eu sei que aqui, pelo que a gente estava olhando, e o pessoal já me falou, a gente tem um público desde das crianças do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono, mas eu também vou falar dos resultados que nós temos aí nacionalmente, tanto em Enem como os resultados de vestibular, e daí vocês vão falar, nossa, que resultados bons, como que vocês fazem isso, né? Eu já imagino que vocês vão pensar nesse sentido. Daí eu também vou falar um pouquinho, daí me permito o pedagogês, eu sou professor, hoje eu sou formador de professores, vou falar um pouco do pedagógico, dizendo qual que é a concepção pedagógica material que a gente mostrou para eles, que eles se encantaram tanto. Né, ainda que eu vou mostrar na apresentação que a gente não tem nenhuma interferência de como o colégio é tocado, a gente é parceria, mas a gente sugere algumas coisas. Olha, isso aqui é a forma que a gente gosta de trabalhar, a gente leva muito a sério a aprendizagem espiral, a gente leva muito a sério taxonomia de Bloom, que eu vou falar rapidamente para vocês como a gente faz, para vocês entenderem, então entendi mais ou menos como seria uma aula do Bernoulli. Vou fazer isso de uma maneira meio que brincando. Em algum momento vou pedir licença para vocês, eu vou fingir que eu sou professor do 9º ano e vou dar uma aula, 2 minutinhos de como seria uma aula da primeira lei da física no Bernoulli, para vocês verem como nós trabalhamos e porque os alunos gostam tanto de ter esse tipo de aula, né? Então eu vou fazer essa sequência toda para mostrar para vocês e quem sabe aí no final eu acho que eu vou conseguir fazer com que vocês brilhem os olhos e saiam daqui amanhã, sábado, no churrasquinho. Gente do céu,
O material que está entrando ali no Experimental Integrado, vou te contar, hein? É legal. E essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. E, claro, que daí a gente vai no assunto que ela pediu para eu conversar com vocês, a gente falou também, até por causa do projeto Telas, e vou mostrar toda a tecnologia que a gente tem aqui e falar justamente do que a gente chama dessa tecnologia com propósito. Também vou brincar com vocês que nós somos alunos do médio, vou mostrar algumas coisas que vocês vão entender. Poxa, realmente a tecnologia aqui deixa a aula de uma maneira mais potencializada para que ocorra o processo de aprendizagem do aluno, né? Então, vou começar a passar aqui. Daí, no final, vou pedir para vocês, até porque tem um número grande de pessoas, queria até agradecer que veio bastante gente, legal. Daí, no final, eu vou abrir também para perguntas. Daí, na hora das perguntas, eu passo tudo para o Marcos. O Marcão está aqui para brincadeira, eu também respondo, mas o Marcos também para a gente tirar algumas dúvidas, se porventura acontecerem. Tudo bem? Então, tá. Então, bem-vindos, né, ao Sistema Bernoulli, a parceria realmente começou. Eu fui pego de surpresa com umas fotos minhas que eles tiraram hoje, colocaram já no Instagram do colégio, rapaz, eu nem sabia. Tem uma que eu fiquei barrigudinho, falei, ixi, minha mulher vai ver, vai me dar uma bronca. Falou, amor, você não viu que tiraram de lado? Fala, esse lado não tira, né? Daí eu fiquei bem feliz que já está lá, até depois vou pôr no meu Instagram também, não sei se já olharam o Instagram do colégio, já mostrou ali tanto no feed do processo, que a gente já fez com os alunos, já fez com os professores, né? E aqui no começo, eu vou falar um pouco para vocês de quem é o Bernoulli. Agora eu vou pedir até para apagar a luz aqui, já apagou, né? O pessoal já até apagou aqui a luz, que eu vou mostrar um videozinho rapidinho, de um minutinho e meio, só para mostrar para vocês um pouco da nossa concepção pedagógica do que a gente acredita sobre brilhar os olhos, tá bom? Vamos lá. Sabe aquele exato segundo em que você olha para alguma coisa com outros olhos? Para uma pessoa, um lugar, um número. Galileu olhou para o céu, Fleming olhou para o fundo, Tarsila para o Brasil, Drummond para uma pedra, Tom e Vinícius olharam uma garota, Einstein olhou para o tempo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando alguma coisa faz durante a gente brilhar, a mente brilha. Bernoulli, seu olho brilha, muda tudo. Então esse é o nosso slogan no Bernoulli, né? Seu olho brilha, muda tudo. A gente sabe que essa frase é fantástica, né? Você sabia que esse é um dos motivos que eu fui para Bernoulli? Porque quando eu vim para cá, a gente vai conhecendo os sistemas, e eu sempre ouvia falar, até que bateu o olho no material, eu como professor, principalmente professor do 6º ao 9º, eu sou professor de ciências, quando eu vi o material do 7º ano de ciências, eu falei, meu Deus do céu, eu quero dar aula com esse livro. Né? E eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre isso, né? Estou aqui com muito orgulho hoje. Lembrando, então, assim, que eu gosto de deixar bem claro no começo, eu sou professor, meus melhores amigos são professores, eu adoro a sala dos professores, né? Meu círculo de convívio, meus ídolos vivos e mortos são professores. Talvez o maior ídolo em educação que eu tenho é minha esposa, que é professora de História na rede pública de São Paulo, em Barueri. Você imagina que semana passada ela foi com 200 alunos no Hop Hari. Ela e 3 professores, voltou tudo vivo, não perdeu nenhum. Ensino médio é meu ídolo da educação, né? Professora Bianca Terremoto. Terremoto é sobrenome, você já vê como que é, né? Italiana. Daí, então, eu sou professor, então quando eu falar aqui, eu disse isso para o Marcelo hoje, eu tenho orgulho de falar. Eu venho contar uma coisa que realmente tem. Né? É muito gostoso quando você trabalha, né, e com algo que você admira. É muito fácil você falar sobre algo que você já esteja convencido que eu estou falando para o bem mesmo. Né? Eu chego para o professor, faça, vai ser muito legal. Olha que legal essa aula, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, primeira coisa, para vocês conhecerem o Bernoulli. Isso aqui, tudo que está aqui, a gente já fez em conjunto. A gente conversou hoje, eu estou aqui desde ontem, cheguei na cidade ontem, estou num hotel maravilhoso da cidade, eu adorei, e vim para cá e a gente conversou o que a gente quer que os pais saibam, então a gente estabeleceu certinho. Primeira coisa que você precisa saber, o Bernoulli tem dono, são esses 3 senhores atrás de mim. Do lado esquerdo é o professor Rômel, lá do lado direito é o professor Rodrigo, e na frente é o professor Paulo. 3 professores, você fala, nossa, como eles são jovens. Realmente, nenhum deles acima de 50 anos, o Paulo do meio mais jovem tem 44 anos, e são proprietários do Bernoulli. Eles se conheceram no ITA, os 3 fizeram o ITA nos anos 90, né, vindo de escola pública,
Eles entraram no ITA com 17 anos cada um. Primeiro entrou o Rodrigo, no ano seguinte entrou o Rômio. E o Paulo, eles estavam se achando, porque eles estavam com aquilo, e o Paulo com 16 anos entrou no ITA. Você vê que coisa, 16 anos entrou, e os 3 se formaram em engenharia aeroespacial. Em 2000 eles decidiram, não vamos trabalhar com isso, vamos montar uma escola. E montaram um colégio, um cursinho, que logo de cara o professor Rômio, que é o mais pedagógico deles, o Rodrigo hoje ele é mais financeiro, o Paulo é o que organiza mais. Isso lá em 2002 eles montaram e começaram a usar livro didático. E o professor Rômio, que é o da esquerda, eu conversei muito com eles aqui também tiveram a oportunidade de conhecer ele, sempre falou pra gente, quando eu comecei a usar livro, ele falou bem assim para mim, ó, Fernando, quando você dava aula de livro, qual que você usava em biologia? Eu falava, eu usava o Sônia e Sônia, eu adorava, 3 anos com o livro. Rapaz, é o que nós usávamos também, que ele é lá de Minas, ele fala que nem o Chico Bento, né? Ele fala, nu, né? Ele fala assim, é o que eu usava também. Só que eu acho que aquele material não tinha aprendizagem significativa. Ele não ajudava o professor a deixar a aula legal. Ele tinha um conteúdo muito bom, mas o professor que se vire para deixar a aula boa. E ele é muito amigo de um educador que eu amo de paixão, chamado Rubem Alves. E o Rubem Alves, ele costuma dizer assim, o aluno gosta, professor, o aluno gosta de você, ele gosta do colégio, ele adora o recreio, ele gosta dos amigos, mas a tua aula depende, cabe a você esse ônus de todo dia deixar essa aula divertida. E o professor de vez em quando dá aula em 2 ou 3 colégios, de vez em quando dá um, de vez em quando ele não pensou numa coisa legal, e o material do Bernoulli tem essa característica que eu vou mostrar para vocês. Todas as aulas ali do Fundamental 1, Fundamental 2 e também no médio, ela procura no começo trazer alguma coisa para o professor para despertar a curiosidade, trazer o protagonismo do aluno. O aluno começa ele participando da aula, levantamento de conhecimento prévio é muito importante e eu vou mostrar um pouco. Então esses senhores são professores. Então, eles não fazemos parte de uma grande corporação e o Bernoulli hoje ele é muito grande. Eu acho que vocês precisam saber e talvez vocês não saibam a respeito também. Nós temos escolas próprias. Em última instância, o Bernoulli também é um colégio, da mesma forma que o Experimental Integrado é. Nós temos escolas em Belo Horizonte, próprias, e escolas em Salvador. Por quê? Porque os irmãos são o Rodrigo e o Rômio, que são irmãos, são de Belo Horizonte, e o Paulo é de Salvador, então é onde nós abrimos as nossas escolas. Essa escola especificamente aqui, a Lourdes, eu já vou conversar com vocês um pouco, porque ela no Brasil ela é um pouco conhecida no mundo acadêmico. Já vou dizer por quê. E a gente tem então escolas próprias onde o material roda lá também. Então, como algumas escolas com muitos alunos. Marcos, quantos alunos estão na Lourdes agora? 3 mil alunos na Lourdes. Então, esse material está rodando com esses alunos que também estão vendo o material. Então, o material é atualizado e, eventualmente, algum link que esteja ali, que não esteja funcionando, alguma palavra escrita errada, alguma coisa, vai ter muitos olhos olhando dentro da própria casa. Então, isso passa automaticamente uma qualidade muito boa para o material. Então, 2 coisas que eu já falei. Nós temos dono, não é de uma grande corporação. No Brasil é bem normal você ter grupos de investimento que compram redes de ensino, tem 10 bandeiras e trazem embaixo delas isso, e aqui nós temos isso, as escolas próprias, e tem o dono também. Não sei se vocês sabiam esses números aqui. O Bernoulli hoje é o maior sistema de ensino do Brasil de bandeira única. Nós temos 930 escolas parceiras. Esse número era até dia 30 de dezembro de 2023. Em 2024, o time que o Marcos faz parte, que é o nosso comercial, ele visita as escolas e as escolas acabam ouvindo falar e mais escolas entram. Nós já passamos de 1.000 escolas, né, Marcos? Vocês viram que o Marcos veio, né? Ele veio para fazer a pergunta e ele já... Estamos com 1.006 escolas já agora parceiras. Passamos a barreira de 1.000 escolas. Não sei se vocês tinham ideia do tamanho do Bernoulli, né? Ele é muito conhecido. Nós estamos em todas as unidades da federação. A última que chegou, não é piada, né? Brincadeira, mas é o Acre. A gente, faz 1 mês atrás, a gente colocou uma escola no Acre e falou, fechamos o Brasil inteiro. E nós temos escolas no Japão. Ali está 2. Por quê? Porque semana passada o Calixto, que é o gerente de São Paulo, falou, fechamos a 3ª escola no Japão. O que essa escola está fazendo no Japão? São pais que vão trabalhar lá, levam os filhos onde eles vão estudar. E acabaram que alguns empresários, alguns decassegues, levaram lá e montaram a escola. E olha que interessante, a escola roda com um calendário que rodará aqui. Então, quando tiver simulado aqui, vai ter simulado lá.
Então vai bater tudo. Então a gente tem essas escolas que também trabalham lá, que são de grande porte, que estão no Japão também. Não sei se vocês tinham ideia do tamanho que o Bernoulli era grande assim. Eu falei, nossa, não fazia ideia, para mim que era outro sistema que era o maior. Desses que é bandeira única, tá? Porque tem grupos de investimento que tem 1, 2, 3, 4 marcas juntas, né? Aqui não, aqui é única, que tem o dono, que tem a gente tem esse número expressivo de escolas. Esse número cresceu muito a partir de 2017. Em 2017 a gente tinha 190 escolas, né? Todo o gerenciamento que a gente fez em pandemia, a nossa plataforma, que ela acabou sendo muito útil durante a pandemia, e as coisas que a gente fez, principalmente de atualização e de assessoria pedagógica, que é muito presente, levou esse número a ficar expressivo, como vocês estão vendo ali, que já passou, chegou a hoje agora, né, Marcos? 1.006 escolas. É um número absurdo de crianças, já passa de 350 mil estudantes que usam o nosso material hoje no Brasil, né? A nossa média de parceria supera 5 anos com a escola. A gente cuida para entrar, ser parceiro e ficar como parceiro sempre. A gente tem muito esse tipo de pegada, tá? Agora uma coisa que pais, eu sei que aqui eu acho que tem mais pais do fundamental anos iniciais, mas eu acho que vocês precisam saber. A partir do 2º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, a gente começa um trabalho que leva aos resultados que a gente tem. Lembra que eu falei dessa escola que eu ia falar de vocês aqui, ó? Essa Lourdes aqui, até 2019, quando o INEP media quem foi o primeiro o lugar nacional do Enem, a Rebeca Andrade do Enem no Brasil, essa escola foi 11 vezes consecutivas o primeiro lugar nacional do Enem, usando o nosso material. Então, a gente tem um material e uma linha pedagógica que potencializa a formação humana, que a gente acha que talvez por isso que a gente tem os resultados que tem. É muito normal no mercado achar que para você ter bons resultados, você tem que massacrar o aluno, 6 mil exercícios à tarde, mais 10 mil à noite, e não é isso que faz ele ir tão bem no Enem. É trabalhar competências, é trabalhar habilidades, aliado à tecnologia, ao conteúdo de qualidade. É o que a gente faz aqui, que a gente vai trazer para vocês. Mas você pode estar se perguntando assim, tudo bem, as tuas escolas e os parceiros. Em 2019 mesmo, né, isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, a gente viu que o Instituto Dom Barreto aqui, ó, o que aconteceu? Ele ultrapassou e passou a ser o primeiro lugar nacional do Enem. A gente, gente, quem que é esse cara? Pensei. A gente foi ver uma escola que 3 anos antes, ela falou, ó, eu quero ser parceiro Bernoulli. Então o Instituto Dom Barreto é um colégio que desde 2016 está usando o nosso material. Em 2016 a turma que estava no 9º ano fez a primeira série, a segunda série, e esses menininhos, quando chegaram na terceira, ultrapassaram a gente e foram o primeiro lugar nacional do Enem. Ficamos muito felizes, a gente viu que o material também roda na nossa base de parcerias, né? Este ano, 2023, no último Enem, das 10 escolas top 10 do Enem, com 60 alunos ou mais inscritos, considerando a nota de redação. Por que você fala isso, Fernando? Porque tem que ver quantos alunos tem inscritos, né? Tem escola que se inscreve 2 alunos. Não, acima de 60 alunos, com o Enem, a gente dá as top 10, 4 são Bernoulli, 2 próprias. A Lourdes, a Pituba, né? A Módulo de Salvador, o Dom Barreto, que não larga osso, e mais uma escola de... Ai, meu Deus, já vou lembrar que está no top 4. Então, a gente tem números impressionantes aqui, ó. E esses números ajudam a dizer um pouco quem nós somos. É isso que talvez, uma das coisas que a gente queria falar para vocês. Venham conhecer o que a gente também tem, né? 11 vezes o primeiro lugar do Brasil do Enem. Único sistema de ensino com 4 escolas no top 10 de 2023. Né? A gente tem um monte de sistema de ensino no Brasil, mas a única que encaixou 4 lá, nas melhores, no top 10. Escolas acima de 60 alunos inscritos, tá? Alto índice de aprovação no IME, ITA e na FUVEST. Né? Uma das coisas que fez ele brilhar os olhos é que no material do médio, eu sei que tem mais, mas pra você saber que até seu filho chegar lá, a gente tem muito material de FUVEST, a gente tem simulados do Unesp, a gente tem simulados todos voltados aos vestibulares, principais vestibulares de São Paulo também. É porque de Minas, você podia achar que não, vai priorizar a Universidade Federal de Minas, mas não, a gente tem resultados expressivos aqui também. Entre as 50 melhores escolas do país no Enem, 9 são parceiras Bernoulli. Parceiras, sem falar que não está contando as escolas Bernoulli. Então, fora as 9, tem a unidade lá de Lourdes, tem a Pituba e tem um módulo que sempre se encaixa também. Então, fique tranquilo que a gente tem assim uma linha de pensamento que faz o aluno trabalhar
desde o segundo ano do ensino fundamental nos iniciais, como eu vou mostrar, até no médio, voltado a um aproveitamento adequado na hora de eu fazer e escolher o que eu quero fazer para ir para o Enem ou não, né? Vamos continuar aqui, ó. Aqui alguns resultados que a gente tem, né? Aqui não está muito legal para ler, mas esse menino, por exemplo, foi o primeiro lugar em medicina da USP desse ano, aluno Bernoulli. Né? Aqui não está dando muito para ler, então aqui de medicina da Universidade de Minas Gerais. Aqui é mais para a gente ver que, gente, tem que mostrar para vocês os resultados. Né? Tem que falar, a gente tem esses resultados aparecendo. E aqui são os 3 alunos aqui que em 2022 tiraram nota 1000 no Enem, dentro da nossa, aqui é só parceiros, né? Então a gente traz resultados bem específicos para mostrar para vocês aqui, por exemplo, a USP esse ano 7 aprovações, a USP na FUVESP, medicina 10 aprovações, a medicina na USP 10 aprovações, né? Engenharias de Minas 110 aprovações, né? No ITA 3 aprovações. Então isso aqui para a gente ver que o material, ele é um material robusto no médio. Por aula, já falando do médio, eu estou falando um pouquinho do médio, eu tenho 60 exercícios por aula para casa. Mas aí a gente vai trabalhar com o aluno se precisa realmente fazer todos eles, né? Mais 20 tradicionais, 20 de Enem, 20 de FUVESP e Unesp. Então o material é muito robusto. E a criança vem desde lá do fundamental iniciais, trabalhando para se preparar para quando eu chegar lá, ele está pronto para isso também, tá bom? Uma coisa que tem que ficar bem claro, que a gente tem como principal bandeira é assim, os colégios Bernoulli recebem esse nome, os próprios. Colégio Bernoulli, Lourdes. Colégio Bernoulli, Módulo. Colégio Bernoulli. Então, esses são os nossos colégios. Não existe a pretensão, e nem queremos, né, Marcos, de falar assim, ó, vamos fazer o Bernoulli São João, da Boa Vista, Bernoulli Guarulhos. Não, a identidade do colégio é do colégio. Nós só somos parceiros. O trabalho que eles fazem na cidade é muito maior do que um dia nós faremos. Né? Eles que estão integrados na sociedade, tem toda a história dos mantenedores que criaram, então nós somos parceiros, a gente preserva tudo. Então por isso que eu estou lhe dizendo, tudo que eu falar aqui é sugerido para o colégio. Olha, nós acreditamos que... Hoje mesmo na nossa reunião, eu cheguei, ó, tá aqui o que eu vou falar para os pais. Ela falou, não, mas esse aqui eu preciso que você fale, esse aqui eu acho melhor não falar, esse aqui vai gastar muito tempo, esse aqui eu queria ficar até meia-noite, ela não deixou. Então a gente foi conversando, e essa parceria que vocês vão ter a tranquilidade de saber que quem... Gente, tem pessoal que escreve o material, tá lá sentado em Belo Horizonte, não sabe direito nem onde fica São João da Boa Vista. Então quem cuida do material, quem vai fazer tudo, quem vai tocar e pilotar isso são os professores do colégio, claro que amparados e acompanhados pelo time pedagógico nosso, que é muito presente, para levar eles a entender um pouco, por exemplo, dos nossos pressupostos pedagógicos, que vou falar agora, porque a gente tem 3 bandeiras principais. Então, a primeira coisa, você precisa saber que quando você assinou com o Bernoulli e trabalhava, você não está comprando só o material impresso. Se eu fosse colocar 33% em cada um, eu até diria 33% assessoria, 33% integração, mas o material... Ele é um material extremamente robusto, mas ele sem a consultoria, que ensina o professor e trabalha junto com o professor na melhor maneira de utilizá-lo, e sem a parte de tecnologia educacional, talvez ele não fosse tão robusto. Então você não está comprando um livro, você está comprando um sistema que tem uma assessoria presente, que vai fazer várias reuniões de pais durante o ano, que leva os professores para capacitação, tem um canal muito grande nas redes sociais, YouTube e afins, para pais e para alunos, né? Tem um grupo muito grande de profissionais que produz aulas, que produz conteúdo para os alunos. Então não é só o material, você não compra só o livro, tá? Então isso que a gente faz, é um grupo de soluções pedagógicas que a gente fala. E agora vamos falar um pouco da parte boa do material que vocês vão gostar de ouvir. Uma das características do Bernoulli é assim, nós investimos quase tudo que o Bernoulli tem com as escolas, num retorno para próximas escolas com a nossa assessoria. A assessoria, grande parte da nossa receita, muito grande, quase 40% da nossa receita volta para a assessoria para cuidar do colégio e o colégio entender como funciona o material. A segunda parte é a atualização. Isso que ela já deu um spoilerzinho rapidinho por aqui. Nós temos, talvez não, né? O único material, porque os outros fazem até de maneira digital, mas é o único material do Brasil que é impresso no livro que seu filho vai receber, eu já tenho atualizações do ano. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Por exemplo, aqui, ó. O que significa achatar a curva de uma pandemia? Está escrito aqui, não dá para ler, ó, Matemática, volume 4. Então isso aqui, ó. Puxar na memória aqui agora. Onde vocês estavam, não precisa, só puxa na memória, não precisa responder. No dia 20 de março de 2020, vamos tentar lembrar?
Eu estava em Londrina, no dia seguinte tinha reunião de paz em Cascavel, cheguei no hotel, liga meu gerente, Fernando está indo, Cascavel, pega o avião para casa, põe uma máscara. Eu falei, não vou pagar esse mico, usa máscara, usa, volta. Tá, mas o colégio vai ficar bravo amanhã, fala que você volta semana que vem. Você acha? 2 anos depois eu voltei, né? Porque ali começou a pandemia. Vocês lembram onde vocês estavam naquela sexta-feira? É um exercício legal. Não, onde que eu estava? Teve um aluno hoje lá, né, que falou, eu estava nos Estados Unidos. Teve um aluno que falou hoje, né? Eu estava nos Estados Unidos, quando eu falei com ele. Então, gente, o que eu quis dizer para vocês? Em 2020 mesmo, no volume 4, portanto, 4 bimestres, aconteceu em março. Daí teve o terceiro bimestre que a gente pensou e começou a entender o que está acontecendo e falaram, não, isso aqui tem que estar no livro. O aluno precisa aprender o que é achatar a curva numa pandemia esse ano. Tem que estar no livro. Então, no 4º bimestre de matemática, eu já tinha explicando na aula de parábola de matemática, explicando o que é achatar a curva de pandemia. Isso faz que, por exemplo, aqui, ó, no livro do 2º bimestre de história desse ano, o Milei, que é o presidente que foi eleito na Argentina, que foi eleito em novembro, quando chegou agora no 2º bimestre, aí eu explico para vocês então que o livro vem em remessas. Ele não vem todos juntos no começo do ano, ele vai vir durante o ano, né? No fundamental, anos iniciais vem semestral, dali para frente ele vem em 4 remessas. Por quê? Porque eu estou atualizando o livro, eu estou colocando coisas novas, né? Ou seja, peraí, deixa eu ver se eu entendi, Fernando. Em novembro o cara foi eleito, fevereiro, março, abril, 1º bimestre. Quando chegou em maio o livro, eu já tinha o Milei no livro? Sim. Há 3, 4 semanas atrás, o ex-presidente deu uma medalha para ele, né? Dizendo com 3 Is. Lembra dessa história? O teu aluno vai falar, eu sei quem é, tá aqui no meu livro, ó, é o presidente. Talvez ele nem soubesse quem é, mas agora eu falo disso, isso é significado. Quer ver outro exemplo aqui, ó? Esse exemplo é fantástico. Só para vocês entenderem como funciona, adoro falar ele. Dia 27 de fevereiro de 2023, a gente teve um dos maiores terremotos da história. 50 mil pessoas morreram nesse terremoto. Daí, isso foi dia 27 de fevereiro. Como eu tenho 4 remessas no fundamental, a primeira remessa, ou seja, o livro chega ali, em janeiro já está aí, dia 10 de janeiro no máximo já está aí. Em agosto, que eu tenho a segunda remessa, a terceira remessa, em agosto eu já recebi tudo. Ou seja, em agosto o livro está impresso, lindo, cheiroso para o seu filme. Só que aconteceu, ó, fevereiro teve o terremoto. Falei, gente, isso tem que estar no livro. Aonde? 7º ano, tem que estar isso na parte de placas tectônicas. Daí, março, né, fevereiro, eles resolveram fazer, abril, produziram, de forma que quando chegou o livro do volume 4, isso já estava no livro, né? A gente tem aqui, ó, a Rainha da Elizabeth, a passagem dela ocorreu em novembro. No 1º bimestre, na aula de revoluções inglesas, quando ele olhou, ó, morreu a Rainha da Inglaterra, está no livro. Não tem nenhum sistema do Brasil que faça isso. Talvez eles façam digital. Quer ver, dar um exemplo que vocês vão adorar? O que aconteceu no primeiro semestre de mais importante no Brasil, que mexeu com a vida de todo mundo? As enchentes do Rio Grande do Sul. Você vai falar, não. Sério? Deixa eu contar para vocês. Ah, você não está falando sério. Tô. Quando os alunos das 930 escolas, até o ano passado, receberam o livro do 4º bimestre, ali a gente exagerou, a gente colocou no 7º ano, colocou na primeira série do médio, na segunda do médio e colocou na terceira revisional do médio, porque a gente acha que vai ser tema de Enem isso. Sabe o que já tem lá? As enchentes do Rio Grande do Sul já estão no nosso livro impresso esse ano. Agora eu esperava que vocês iam fazer. Eu pensei, pelo menos, né? Gente, olha aqui, ó. Olha aqui o que está no livro, ó. Até meados do mês de maio de 2024. E peraí, se está escrito maio ali, em maio você não tinha impresso ainda, né? Não, junho eu imprimi, julho eu produzi e entreguei para agosto. O Bernoulli faz com tudo. A gente já tem o pessoal da Gráfica no ano que vem, em janeiro, a gente já vai estar explicando para os alunos o que aconteceu agora com essas queimadas que estão por aí. Gente, eu estou viajando muito pelo interior, tem muitas escolas. Em São Paulo a gente está com 174 escolas Bernoulli, né? 174 escolas Bernoulli em São Paulo, no estado. Né? Eu estou indo muito por aqui. Eu acabei de vir num colégio chamado Colégio Natureza. Qual que é? Que cidade fica? Araraquara. No caminho, eu vindo para cá, era incêndio do lado, incêndio do outro, até fiquei assustado, mas coisas grandes. Precisa estar no livro, explicando para o teu aluno ano que vem. A gente vai ter isso ano que vem, pelo menos o Mário falou, ó, já estamos planejando isso para o ano que vem no nosso livro. Então essa atualização dos orgulhos que eu tenho, lembra que eu falei, eu tenho orgulho de trabalhar aqui. O material é muito atualizado. Claro que isso, para o professor, ele sabe que o planejamento dele tem que ser anual, o planejamento que ele fez esse ano vai mudar do ano
que vem, porque ele vai ter assuntos novos todo ano. O livro é muito consumível, né? Principalmente o livro do 1º ao 6º, eu tenho bastante espaço para ser escrito, tá? E aqui agora eu vou falar um pouco de concepção pedagógica. Me permite ser um pouco pedagogo aqui para a gente entender por que... Tá, Fernando, entendi. Agora eu quero saber por que vocês vão tão bem no Enem. 2 fatores que eu quero falar para vocês entenderem legal por que a gente vai no Enem. O primeiro, aqui eu vou ser bem pedagógico, tá? Então aqui é para sair, ó, aprendi uma coisa legal. Eu sei que alguns de vocês já sabem, mas não custa relembrar. Quem não sabe, vai ver comigo aqui agora. Taxonomia de Bloom revisada. Eu até pensei, vamos falar isso? Você falou o que para mim? Quero que você coloque, que o material tem o seu cerne nisso. O que a taxonomia de Bloom revisada ela fala? O Enem é muito baseado nisso. Ele fala que o aluno, para ele aprender, ele primeiro tem que lembrar, depois ele entende, para depois ele aplicar, para depois analisar, para depois avaliar, para depois criar. Então esses verbos de comando é o que a BNCC pede. Ela fala assim, espera-se que o aluno do 8ª série, 8º ano, espera-se que o aluno do segundo ano, a gente tem bastante parte fundamental 1, espera-se que ele saiba apontar, identificar e associar. Ele não se espera que ele já saiba contrapor, contestar, muito menos criticar ou discutir. Ou seja, existe uns verbos de comando que são etários e que vão trabalhando aos poucos. O que o Bernoulli faz? Desde o 2º aninho, e eu vou mostrar no livro, nós trabalhamos os verbos de comando diariamente com eles. Se eu fizer uma brincadeira com vocês, por exemplo, a mãe que está aqui na frente, tá? Não vou fazer, mas eu poderia fazer, eu falo assim, mãe, qual que é a diferença entre apontar, aqui, ó, qual que é a diferença entre apontar, explicar e identificar? Vai. Da mãe vai usar tudo que é empírico, bem, apontar, eu acho que é explicar, eu acho, vai ficar ali e vai acabar respondendo. O seu filho, a partir do ano que vem, vai saber na ponta da língua. Porque os verbos de comando, não. Apontar é isso. Explicar é aquilo. Apontar é só, né, aponte as 3 pirâmides, essa. Né? Ou seja, ele já sabe até onde ir. E isso vai dar uma resposta lá no Enem, quando ele fizer, que ele vai ver no verbo de comando que vem na questão, ele sabe até onde ele tem que ir. Aliás, não sei se sabia, por curiosidade, que torna uma questão difícil no Enem é o verbo de comando que ela usa. As questões com critique, desenhe, justifique, elas têm muito maior peso do que uma ponte e demonstre. Né? Então isso o aluno vai ter na ponta. E como que você vai fazer isso, Fernando? De 2 formas. Mesmo que a BNCC, aí nós vamos dar nos dedos quando a gente fala lá no sul dos alunos. Mesmo que a BNCC fala que a criança do 8º ano só tem que apontar e localizar, a gente não. Exercício 1, aponte os números primos. 2, localize aqui embaixo os números primos. 3, elabore uma frase que tem esse número. Ou discuta com o seu amigo, a gente vai jogar o verbo lá em cima. Depois a gente volta para o verbo básico. O aluno vai estar com o verbo de comando na ponta da língua. E como que ele vai fazer isso? Através de exercícios. Ó. Isso aqui é fundamental anos iniciais que eu trouxe para os pais daqui ver, porque vocês têm que saber que isso vai começar já no 2º aninho. O que vai estar lá? Ó? Identifique, justifique, compare. Esse é o base do nosso pensamento pedagógico, que quando a gente mostrou para eles, a gente falou, ó, a escola é nossa parceria, aquilo que eu falei não tem diferença, mas isso a gente vai pôr. E a gente já faz isso, mas não está tão... A gente já faz, quem faz é os professores, eles colocam nas provas quando montam, mas não está tão estruturado, e dela fala, nossa, o que nós já fazemos já funciona bem. Né? Tá, mas como que meu filho vai aprender tudo isso? Como que eu vou ajudar ele? Ligar para a coordenação, o meu filho está falando aqui a diferença entre justificar e inferir, eu faço a mínima ideia, esses arranjos, cada coisa para mim aqui, né? Não vai precisar, porque no livro do aluno, no final de cada capítulo, eu tenho o glossário dos verbos de comando que ele usou. A gente leva isso muito a sério. Então o aluno vai falar, justificar, ele vai lá atrás, o que é justificar? E se ele passar de justificar, ele também, além de justificar, ele interrelacionar, a professora, não, aqui ela só precisa justificar, você foi além. Então é uma das formas que a gente trabalha e é muito legal. Isso vai até o médio, começa no 2º aninho. 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1ª série, 2ª série e 3ª série. Já que a gente está no ambiente pedagógico hoje, vamos falar, ano é do 1º ao 9º, não tem 1º ano do médio, isso era antes da BNCC. A BNCC definiu como 1ª série, 2ª série e 3ª série. Só para a gente, né, aproveitar que tem ambiente pedagógico e vendo outras coisas, né? E outra coisa que precisa você saber, outra coisa que a gente acredita muito é na aprendizagem significativa e na aprendizagem em espiral. A aprendizagem em espiral, a BNCC pede para você fazer isso. Ele não guarda todo o conteúdo no ano só. E que bom que vocês vieram aqui. Que bom, porque assim, lá quando eu era aluno, eu aprendi, e isso foi legal que a senhora falou, que é como muda.
Eu aprendi quando eu era aluno, e mudou algumas coisas, né? Eu aprendi quando eu era aluno que o conteúdo era mais importante. Então, eu tinha que saber e eu não sabia. Por que eu tenho que saber qual que é a capital da Etiópia? Por que eu tenho que saber essa fórmula de Bhaskara? Por que eu tenho que saber a distância entre Belém? Por que eu tenho que saber, né? Hoje em dia, o BNCC fala, realmente, ele não tem que saber isso. Ele tem que usar isso para se tornar hábil em alguma coisa, para desenvolver algumas habilidades. Né? Então, o conteúdo, gente, que bom que isso aqui, ele não é mais o fim. Ele é o meio para você alcançar as habilidades. E isso é muito importante, porque você vai ver que como o currículo é em espiral, e eu vou mostrar no próximo slide um exemplo, ele se repete algumas partes do ano, cada vez de uma maneira mais aprofundada. Mas pode acontecer assim, eu já vi em outro colégio, o aluno viu pirâmides no Egito no quinto, vai ver de volta no sétimo? Vai. No quinto ele aprendeu a habilidade de aprender, diferenciar, apontar, inferir as pirâmides. Olha como vai encaixando. Já no sétimo ele vai aprender a habilidade de desenhar um gráfico e fazer uma relação dela com a parte matemática. E justificar a presença dela ali. O conteúdo é para eu trabalhar os verbos de comando de maneira cada vez mais aprofundada. E isso a gente faz com excelência. O colégio já fazia com excelência, só que agora está sistematizado. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ciclo da água. Os aluninhos lá do segundo aninho, estou aí com mães do segundo ano, ele vai aprender que quando chove, evapora. Vira nuvem, chove, evapora. Vira nuvem, cai na água, chove, evapora. Pronto. Né? Isso que ele vai aprender. Quando for lá no quarto ano, ele vai aprender que isso aí já tem os estados físicos da água. Isso aí tem nome. Né? Evaporação. Né? Ele vai mudar. Sólido, líquido e gasoso. Ele já vai aprender um pouquinho a mais sobre o ciclo da água. Tá. E daí, no final, quando ele estiver lá no sétimo ano, olha os verbos de comando, ele vai ver que esse assunto ele vai usar para aplicar os conhecimentos sobre mudança do estado físico, para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração e na energia elétrica. Uma questão dessa no Enem é dificílima. Por que agora? Vocês sabem por quê? Por que era difícil? Por causa dos verbos de comando que ele está pedindo são os mais complexos. E o meu filho tem que saber que existe verbo de comandos. E quando ele está desde o segundo ano vendo isso, chegar no ano, ele vai fazer, né, como a gente fala, para ele, pelas costas. Não, o que é? Explicar? Eu sei exatamente o que é para fazer. Quer que eu interrelacione? Quer que eu infira? Que chique, né? E é o que é da forma como a gente vai trabalhar. Tudo bem? Outra coisa que eu preciso fazer com vocês é explicar a contextualização. E essa parte é a que eu mais gosto. Eu fiz com os alunos hoje e eles amaram. E eu falei, eu vou fazer com os pais também. Porque assim, vocês precisam relembrar e falar isso para o filho e entender que o material tem que contextualizar. Na vida da gente tem que ter contexto. Não dá para você pegar alguém falar alguma coisa e você já cravar uma resposta. Tinha até na filosofia navalha de Ockham, sim ou não. Né? De vez em quando chega para o seu filho, foi você que fez isso? Mãe, deixa eu explicar, sim ou não. Eu quero explicar sim ou não. Não, no mundo tem que ter o contexto. Ele pode, se ele fala não, deixa eu explicar o meu não. Né? E eu vou explicar porque isso é importante de verdade. Eu vou fazer uma brincadeira. Lembra que eu falei? Me permito a brincadeira. Vou fingir que vocês são um aluno meu e eu vou dar uma aula sem contexto. E eu vou dar aí 10, 20 segundos para vocês tentar adivinhar do que eu estou falando. Quando eu falar o que é, vocês vão falar, daí você vai ver como o contexto é importante. E o que o material faz é contextualizar. E logo em seguida eu vou dar outro exemplo. Quer ver? Vamos lá. Olha essa aula aqui. É uma aula sem contexto. Tá? Olha lá. Um jornal é melhor que uma revista. A praia é um lugar melhor do que a rua. No começo é melhor correr que andar. Você pode ter que tentar várias vezes. Requer alguma habilidade, mas é fácil de aprender. Mesmo as crianças pequenas podem se divertir. Uma vez bem-sucedidas, as complicações são mínimas. Os pássaros raramente chegam perto. A chuva, no entanto, absorve muito rápido. Requer muito espaço. E olha só, vou te dar uma última dica. Se soltar, você não vai ter uma segunda chance. Do que eu estou falando? Ai, que você já sabe. Quem falou pi? Aqui, ó. Né? Aqui, gente. Quando eu contextualizo, lê de volta. Vou ler de volta rapidinho. Gente, vou falar sobre empinar pipa. Eu contextualizei, trouxe o contexto antes. Olha como faz sentido. Um jornal é melhor que uma revista. A praia é melhor que a rua. Né? Se chove, molha rápido. Né? Até a criança... Entendeu que a partir do momento que eu contextualizo, fica fácil entender?
Isso aqui é para quebrar alguns paradigmas de pais. Eu não os conheço ainda, a gente, né, não conversou, mas pode ter pai. Eu gosto de conteúdo puro. Pai, não tem que dar conteúdo puro, tem que contextualizar primeiro. Em algum momento, nos anos 80, a gente aprendeu que o professor, silêncio, copia o que está no quadro, copia aqui. Quando chega aqui, dava um desespero, que se não copiou, ele já estava apagando ali. E amanhã é prova. E se você não aprendeu, o problema é seu. E, aliás, estou chamando seu pai agora, e você já ia ficando cada vez menor. Gente, né, deixa eu respirar aqui. Não, eu já ensinei, matéria dada é matéria cobrada, não era assim? Não é mais, a criança mudou. E a gente tem a evolução que ela falou. Quando eu tinha 15 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quando eu crescer, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Eu tenho 52 anos. Sei que eu tenho uma cara mais novinha, mas eu tenho 52 anos. Eu falei, mãe, eu quero ser funcionário do Banco do Brasil. Ela, nossa, por que, meu filho? Eu tinha 15 anos. Não sei, eu acho que ficar no ar-condicionado, usar umas roupas bonitas que nem o Marcelo usa, tudo, aquela coisa, eu quero trabalhar lá. Minha irmã, coitada, minha mãe, que eu amo, hein? Minha irmã, coitada, falou, mãe, eu também quero ser funcionário do Banco do Brasil. Minha mãe, não, você não. Se você quiser, você vai casar com o funcionário do Banco do Brasil. Tem que aprender a cruzar as pernas direito, não pode subir em morro do jeito que se muda, tem que aprender a cozinhar, senão... Minha mãe amada falou isso para ela. Né? Ou seja, o tempo muda. Você falaria isso para uma filha sua hoje? Outra coisa, agora, não sei se tem as crianças aí. Você conhece alguma criança hoje que o sonho da vida dela é trabalhar no Banco do Brasil? Pergunta pro seu filho, filho, o que você quer ser? Eu quero trabalhar no Banco do Brasil, fazer concurso, ficar para sempre morando aqui em São João na agência de centro. Infelizmente mudou. E a sala mudou. Eu tinha a professora Yara da minha 4ª série, que agora é 5º ano. Tá aí a professora de 5º ano? Né? Oi, professor, não estou à venda. Mas eu me lembro que a professora Yara chegava na porta e falava assim, não entro enquanto não ficar aqui ao lado. Ficava na porta assim. A gente já ia sentando e abaixando a cabecinha, ficando quietinho. 2 segundos, 3 depois, quieta, a professora entrava. Só via o salto dela. Bom dia. Bom dia, professor. Hoje, se ela chegar, não entra enquanto não ficar calado. É 8 da noite, ela está na porta ainda. Não é mais. Então não dá para ser o mesmo material, pai. Não dá para ser o conteudista. Não dá para não contextualizar. Eu mostrei porque tem que contextualizar. Tem que contextualizar. Quando eu vou falar de lei de física, quando eu falar de Mendel, quando eu falar de Newton, eu não posso chegar direto no aluno e falar, vamos lá, leis universal da física, anota aí, primeira lei, quando o corpo está em movimento, todo o corpo está... Não! Sabe como tem que ser a aula, Bernoulli? Né? Que a gente sugere. Até o Márcio falou assim, fala sempre que a gente sugere, o professor pode querer fazer do jeito dele, mas a gente sugere. Sabe como começa a aula de física? Agora são meus alunos do 9º ano, tá? Pessoal, hoje é aula sobre leis universais da física. Vamos aprender sobre Newton. Então vamos lá. Começou a aula. Qual que é a diferença entre um cachorro e uma máquina de lavar? Vai, quem quer dizer para mim? Porque isso é aula de física? É aula de física de Bernoulli, primeira lei. Vamos lá, quem quer arriscar? Vai lá, qual que é? Daí você imagina os alunos na sala. Hoje eu perguntei para os alunos. Um falou assim, os dois fazem barulho. Outro, os dois correm atrás do rabo. Eu falei, mas que rabo é esse? A máquina tua tem rabo? Né? E o menino lá sei que todo mundo já sabe a resposta, só está com vergonha de dizer, mas até por tempo eu vou falar. Eu vou vir para eles, seguinte, os dois usam a mesma estratégia para se livrar da água. Se balança, né? O meu crachá aqui, ele está indo igual. Se eu parar, o crachá continua. Se eu parar, o crachá continua. Eu vou fazer assim, se eu sou professor de ciências. Ou seja, todo corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Todo corpo que está parado tende a ficar parado. O nome correto daquele processo a gente chama de centrifugação, seria inerciação. Daí o que acontece? Nas escolas próprias eles falam, gente, é muito normal acontecer o filho chamar o pai, traz o totó aí, ele está do lado da máquina com um balde, assim, já jogar, olha só como eles são igual, é inércia o nome disso, pai. É essa aula, ele não vai esquecer. É isso que a gente faz no material até no médio. A aprendizagem significativa é muito forte nos anos iniciais, né? Nos anos finais mais ainda, porque a aula ela sempre começa com isso, porque ser professor é isso, ser professor carrega um ônus muito grande de tornar minha aula agradável. Né? O professor de física, ele não, de repente não teve essa ideia. Ele vai decidir se vai usar. Lembrando que ele pode falar, não vou usar isso hoje, vou passar essa atividade para casa. Ele tem essa qualidade, né? Então, aqui é outra coisa. Eu quero provar para vocês a nossa formação cidadã. Com intencionalidade pedagógica e com aprendizagem significativa. Significativa é trazer significado para o dia a dia. Para que eu tenho que aprender isso? Ouviram essa frase? Por que eu tenho que aprender tangente
sobre altura dividido por distância. Para que serve isso? Para isso aqui, ó. Isso aqui é uma aula nossa de médio, né? Ele vai dizer aqui assim para você, ó. As razões trigonométricas, tem gente que eu falo isso já dorme, né? As razões trigonométricas são muito utilizadas na arquitetura e urbanismo. Ele vai falar aqui assim, ó, a inclinação da rampa de acesso, sabe-se que quanto maior a inclinação da rampa, maior será o esforço e a dificuldade para percorrê-la. E de acordo com o decreto-lei tal, a inclinação máxima permitida deve ser de 8,33. Portanto, se for acima disso, o cadeirante não consegue subir sozinho. O que a gente faz com isso? Eu pego a aula de matemática, eu ensinei tangente, e agora a gente vai ali no parque, ali na frente, vai ver a inclinação, e vai ver se ela está adequada. Inclusive no colégio que eu tenho rampa também. Essa rampa aqui, ó, será que está na inclinação? Essa aqui com certeza não está. Você vai fazer isso para o aluno. Isso é formação cidadã. E daí, sabe o que aconteceu numa escola parceira? Que o Marcos também não pega, não esquece de falar da escola parceira lá que eles fizeram lá no parque. Eles fizeram no colégio lá na frente, no parquinho, e não estava. Daí os alunos ficaram indignados, sabe o que eles indignam, né? Indignado, tem que escrever uma carta. Daí para quem a carta? Daí a aula de matemática, daí já chamou a professora de português para fazer a carta. Olha, a professora de português fez a carta. Agora, para quem que entrega essa carta? É para o prefeito? É para o vereador? Daí vem a professora de geografia, já deu uma aula sobre os poderes. Tá entendendo? E vai girando. É isso que o material faz o tempo todo. E eu poderia só fazer o quê? E talvez algum pai aqui agora vai estar pensando, putz, eu queria que ele desse aula de tangente, dá nos dedos e faz exercício. Não, eu tenho que contextualizar antes. E que daí ele vai entender para que serve, a aula vai ser mais divertida e ele vai prestar mais atenção. Né? Então é assim que o material faz nessa parte. Só que agora, terminando, então já falei do pedagógico, mas antes de terminar de falar do pedagógico, eu vou dar uma dica para vocês, assim, na parte de professor Fernando mesmo, né? É uma coisa que o professor aqui, eu falei para eles assim, essa frase tem que estar tatuada na sua mente, e eu vou falar para elas na reunião de pais, porque ela é muito legal essa frase, para vocês entenderem isso na parte de educação, né? Eu aprendi isso no meu dia a dia de escola. Gente, não é porque o professor ensina que necessariamente o seu filho aprende. Não é porque o professor ensina que necessariamente o seu filho aprende. Eu posso dar a aula mais legal do mundo lá de ciência sobre olho azul com olho azul nasce azul, olho castanho com olho castanho nasce azul e castanho. Fiz 1000 brincadeiras, cantei musiquinha, fiz maravilhosa. Quando eu fui fazer um exercício, dos 20 alunos, 5 erraram tudo. Ou seja, o que eu ensinei, eles não aprenderam. Então o pai tem que saber que muitas vezes o exercício de casa errado é que vai mostrar para o professor que o teu filho não aprendeu e vai dar possibilidade de correção. Talvez um dos maiores pecados que um pai pode fazer é arrumar, ai que não está errado isso aqui, deixa eu arrumar, para o professor não ver. O professor tem que ver. Né? E lembrando que vocês sabem disso lá no âmago de vocês, que a aprendizagem, a gente tem ensino e aprendizagem. Não é porque eu ensino que ele aprende, são separados. Não é porque eu ensino que ele aprende. O ensino é coletivo, é na sala. E a aprendizagem é individual. O aluno aprende de verdade fazendo exercício, quebrando a cabeça, não conseguindo resolver, ficando nervoso, que, meu Deus do céu, que eu não consigo fazer esse exercício. No Bernoulli, eu vou mostrar para vocês, a tecnologia ajuda em vários aspectos. Eu tenho exercícios resolvidos para ele ver em casa. Já vou falar sobre isso, mas eu ainda estou dando uma dica para vocês. Olha o que eu falei. O ensino é coletivo, a aprendizagem individual. O ensino é coletivo, a aprendizagem individual. Então, quando a sua filha chegar, mãe, pode vir a Mariazinha aqui estudar para a prova, junto comigo amanhã? Filha, o ensino é coletivo, a aprendizagem é individual. Eu quero que você estude sozinha para a prova hoje, para a avaliação que vai ter amanhã. Qualquer coisa você me avisa ou entra no portal, no plataforma Bernoulli para você ver alguma aula ali. Isso você tem que levar, porque esse ciclo é que faz o colégio andar. É o aluno não conseguir fazer e vir para o professor, porque daí, quando chega na coordenação, nas coordenadoras que estão aqui, o professor vai falar assim, ó, eu ensinei, eles não aprenderam, fizeram a lição de casa e não conseguiu. O que eu faço? A coordenação enquanto escola, esse é o papel da coordenação, ela vai falar, o que você fez? Ah, eu dei aula e falada e quadro. Não, tem que pensar em outra fórmula. A gente tem que pensar outra ideia, porque ele não aprende assim. Ele aprende talvez com um vídeo, talvez com um podcast, talvez com uma dança. Eu tenho que achar um jeito de que ele ensinar e ele aprenda. É isso que a minha tecnologia faz. Dei toda essa volta para falar para vocês que tem que ter tecnologia sim, só que com propósito.
Eu vou dar vários exemplos para vocês aqui agora, vários, daí a gente termina o que tem para falar. Essa tecnologia vai estar, porque poder parecer assim, eles falaram que não é para ter tela, mas agora estão querendo que use tecnologia. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou dar exemplo para vocês que o professor, como dono do processo de ensino-aprendizagem, vai chegar e falar assim, eles não estão aprendendo o que eu ensinei, vou usar uma estratégia diferente, vou fazer um jogo, vou fazer uma gamificação, vou fazer um podcast, vou pedir para eles criarem, o professor de espanhol, criem em espanhol um vídeo do TikTok com uma música. O objetivo final é que eles aprendam o que o professor ensinou. E a tecnologia vem nesse sentido. Vou dar algum exemplo para vocês então. Por exemplo aqui, olha isso. Isso aqui é uma aula de neurônio. O professor vai chegar, deixa eu até antes contextualizar, lembra do Pokémon GO? Os seus filhos já jogaram. Ele passa um celular em cima e aparece o Pokémon ali. Lá no Bernoulli, eles pensaram, nossa, por que eu não posso usar isso para aula? Eu vou olhar para o livro, vai ter um neurônio, eu passo em cima, vem um neurônio que fica brilhando ali. Sensacional! Né? Por que eu não posso usar? Então aqui o que eu tenho? Isso aqui é o livro lá. O professor deu a aula, desenhou o neurônio, eles não aprenderam? Passa naquele QR Code ali, Quando ele passa o QR Code, olha o que teu filho vai ver. Ele vai pegar o celularzinho na mão e vai ter um neurônio em 3D para ele ver que a sinapse começa aqui, passa pelo corpo, vem pela baía de mielina, vem até o dendrito, o axônio, ele vai virar. Entendeu porque eventualmente eu vou pedir para usar o celular na sala? Para isso. Pode ser, só que o dono do processo é o professor. Ele pode pedir, pai, estou mandando para casa, deixa eu acessar o QR Code lá. Né? Ou nós vamos fazer na sala. O dono do processo é ele, junto com a coordenação do colégio, que vocês já confiam. Não é leviano a forma que vai usar. Ela é com intencionalidade pedagógica, tecnologia com propósito o tempo todo. Quer ver outro exemplo que a gente tem? Pô, fantástico, né? Muito legal ele olhar, e aqui, olha lá o cérebro. Ele pode clicar, se ele clicar, ele abre o cérebro para ver o que tem dentro, estilos de aprendizagem, o que é uma sinapse, tudo isso na mão dele. O aluno, ele vê isso no Roblox, por que eu não vou ver no colégio? Né? Ele vai ter isso ali para trabalhar. Então a gente tem isso muito forte. Quer ver? Eu sou professor de biologia. Na minha época, vocês já tiveram aula de biologia. Daí o que eu fazia? Eu vou dar aula sobre olho. O que eu vou fazer hoje? Eu quero que vocês olhem para um olho durante 20 minutos. Porque eu quero que você veja onde é a pupila, onde é a íris, onde é o nervo óptico, onde é o nervo óptico inferior. Vai, fica olhando aí, 20 minutos. Você vai fazer isso? Não. O que eu fazia? Eu pedia para você desenhar o olho. Porque você desenhando o olho, você fica 20 minutos olhando. Ele pintava, eu fazia no quadro, ele fazia lá. Só que, de repente, terminava a aula, eu fazia uma prova. Onde fica a pupila? Onde fica a íris? Ninguém acertava nada. Ou seja, o que eu ensinei, eles não aprenderam. Fui lá na coordenação, eu falei, coordenação, eles não aprenderam o olho. O que você fez? Eu fiz um desenho. Não deu certo, faz outra coisa. Falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha porque eu amo Bernoulli. Amo mesmo, gente. Eu dou aula há mais de 22 anos. Amo. Amo. Eu achei muito legal, o Marcelo falou hoje, eu tenho certeza do que eu estou fazendo da troca que eu fiz. Porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar pro teu filho e vai falar o seguinte, você não está entendendo o olho? Não, então olha aqui, eu vou te dar uma ideia. Se você pegar o teu celular e clicar, você vai abrir isso aqui, Vai aparecer um olho, agora pode brincar à vontade aí. Isso aqui, o aluno, que aqui está filmado, aqui se eu fosse abrir o portal para mostrar, seria, mas eu filmei aqui, O aluno vai abrir um olho, vai clicar em pupila, ela vai abrir, ele vai virar do lado, vai puxar, vai esticar, ele vai brincar de médica, como se ele tivesse o olho de verdade. Ele estica, ele abre, ele puxa, ele toca, tem música atrás, ele clica, ele vê coisas, ele vai trabalhar o olho. Onde ele vai fazer isso? No computador ou no celular. Tecnologia com propósito. Intencionalidade pedagógica. Agora, pai, eu entendi como que é um nervo. Eu virei ele do lado, eu vi que o inferior ele é menor. Um dia antes da avaliação que eu vou fazer lá no Enem, ele vai abrir isso aqui de volta para rever o olho. Né? Olha que fantástico aqui, Ele clica ali em córnea, aparece a córnea. Explica que é córnea. Gente, eu estou mostrando 2 ou 3, a gente tem mais de 150 só no médio, por disciplina desse tipo de material. Né? Aqui sempre vai ter um QR Code, então, que vai levar para algum lugar. E esse QR Code aqui é mais específico para vocês verem no médio, tá? É que assim, no médio, eu tenho... Isso não acontece do segundo ao quinto e nem do sexto ao nono, porque a gente acha que isso é para o médio, mas eu preciso falar para vocês. A gente tem muitos exercícios corrigidos e videoaulas. Então o aluno vai chegar lá, ele vai chegar em casa, passa o QR Code, ele vê de volta à aula, rapidinho, 2, 3 minutos, e ele tem exercícios corrigidos. Então quando ele passa o QR Code, eu vou dar um exemplo do que aparece aqui, Isso aqui, Ó.
Eu quero que vocês saiam daqui com essa ideia. Ó. Não é porque ensino que o meu filho aprende. O meu filho não aprende direito com o professor só falando. Ele precisa de... Estou dando exemplo. Ele precisa de um podcast, ele precisa talvez de uma aula de laboratório, de uma saída de campo, de um jogo, de uma contextualização melhor. O que a tecnologia no Bernoulli faz? Ela dá esses outros métodos de ensino. Está muito claro para vocês, né? Ensino, aprendizagem. O ensino é coletivo, aprendizagem individual. Se o aluno, eu ensinei ele não aprender, eu tenho que mudar o ensino. Eu não posso chegar amanhã e tentar dar a mesma aula, ele não vai. Será que foi só porque ele não se concentrou? Não, eu tenho que tentar outra ideia. E a minha tecnologia dá essas novas ideias. Claro que o professor também consegue fazer as novas ideias e faz muito bem. Só que aqui a gente entendeu por que eu uso a tecnologia? Para dar forma, é um vídeo, é um podcast. Podcast? Olha esse podcast aqui, ó. Quer ver, ó? Alguém sabe quem é aquela voz? É? Legal, Enéas, pode ser. A minha mulher, que é professora de história, do meu dito, quando eu mostrei isso, ela se emocionou. Ela falou: eu nunca tinha ouvido o discurso do Getúlio Vargas antes dele ser eleito. Eu nunca tinha ouvido o discurso do Getúlio Vargas antes dele falar a última frase, que é: saio da vida e entro para a história. Foi para o quarto. Gente, tecnologia. Que aula que é essa, então? Ó, eu tenho aqui, ó, essa aula. Essa aqui, ó, a aula que vai falar fim do mandato Ócio Luiz, Ayala Vargas. Ou seja, eu tenho podcasts que vão levar. Eu fico arrepiado, o Marcelo fala muito, arrepia. Arrepiado, porque o aluno vai ter chance de ver coisas que são muito legais. A gente tem um corpo pedagógico muito robusto, que está sempre buscando ideias. E por que na era de Vargas a gente não mostra a voz dele? Eu não tinha, talvez aqui nem ninguém... Quem aqui já tinha ouvido a voz do Vargas? Aqui, né, pai? Mais alguém? Eu mesmo não conhecia. A minha mulher só pelo discurso reconheceu, porque na faculdade de História ela deve ter lido várias vezes aquele discurso. Então é isso que a gente pensa em tecnologia. É uma tecnologia que não é perfumaria, não está ali para ser bonitinho para ele dizer, para dizer que a gente tem tecnológico. É tecnologia com intencionalidade pedagógica, tecnologia com propósito. Então, se o teu filho tiver... Claro, a gente sempre tem que avisar porque eles são espertos, né? Mas estou com o celular, estou estudando, de vez em quando está lá jogando Minecraft, sei lá. Mas a gente tem, claro, que a ideia de que a gente usa assim, e isso pode andar de mãos dadas, né? Não sei se quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o projeto que vocês têm de diminuição de tela. Né? Não sei se precisa falar. Eu acho que foi aquele... Foi o comecinho ali que eu falei para vocês. Essa tecnologia a gente enxerga como um potencial aliado para todo o nosso trabalho. É isso que a gente entende como tecnologia, é isso que a gente defende tanto na escola, esse uso. Até porque o projeto de telas, a gente, diante de toda essa vivência, toda a nossa percepção, é algo que a gente quer incentivar. Nós vamos continuar trabalhando, principalmente nos momentos de convivência dos alunos. Dentro da sala de aula, em todos os momentos que eu entrei, das salas em que eu entrei, e isso foi uma constatação que a gente pôde verificar, os celulares estavam nas caixinhas, estavam ali adequadamente, solicitados apenas pelo professor no momento adequado. O que a gente quer cada vez mais é que eles ganhem essa autonomia, ganhem esse discernimento, e isso faz parte da nossa missão, do nosso propósito, incentivar que eles deixem durante o intervalo para que eles conversem, para que eles sentem próximos, para que eles brinquem, e para que eles deem cada vez mais esses relatos que eles deram desse dia nosso sem celular, de que eles sentiram que o intervalo foi mais longo, de que eles conversaram, de que, né, Thaís, de que falta banco na escola, que eles queriam sentar em alguns bancos ali onde eles não estavam. Agora, dentro desse contexto, isso faz parte da vida deles, são outras formas de aprender, são potencialidades de aprendizado que a gente não pode ignorar em nenhum momento, porque é isso que vai fazer com que a aprendizagem atinja o objetivo que a gente quer, que é exatamente isso, o professor ensinou, mas o aluno aprendeu. E que ele encontre o caminho, e isso é muito individual. Aquele aluno que aprende mais lendo, tem aquele que faz um mapa mental, tem aquele que vai precisar, de repente, de algo mais concreto, mais dinâmico, mais lúdico, para que ele consiga chegar no objetivo. E o nosso objetivo é que ele aprenda, né? Outra coisa que eu quero só lembrar vocês aqui é...
No ensino médio, a gente sempre também vai ter aqui, ó, quando eu tiver o exercício de aprendizagem, os propósitos, sempre vai ter esse símbolozinho aqui. E o que ele faz? Quando a criança lá do médio, ele clica aqui, ele vai ter a certeza que ele tem um vídeo de um professor corrigindo aquela atividade. E mais do que corrigir, ele faz uma coisa que eu, como professor, sei que é importante. Ele fala qual que é a questão certa, mas explica por que as outras estão erradas. Então você imagina que a criança chega em casa, faz o exercício, vai ver o vídeo e ele já tira a dúvida. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Uma questão é que se determina a aceleração do carro. A regra de carros, Senhor, deve estar adequada. E a resposta? Então, Então você tem muitos exercícios que são resolvidos e potencializam também para aqueles resultados que a gente tem lá, tá? E para finalizar a reunião, eu sei que a gente tem a maioria dos pais aqui que são do fundamental, mas eu preciso contar para vocês uma coisa que o Bernoulli tem, que a gente se orgulha, que nem a atualização. A gente tem esse simulador do SISU aqui. O que é isso? Lá no futuro, né, quando seu filho for fazer o Enem, né, a gente lá já na primeira série do médio, o aluno já consegue fazer nos simulados e ele com essa simulação, ele já fala, eu tirei tanto nessa simulação, tirei tanto na redação. Ele vai no simulador e pergunta, onde eu passaria? Eu quero fazer medicina em São Paulo, ou então biológicas, ou tal. Ele fala o que quer. Ele vai dizer para ele, ó, você passaria nessa faculdade, nessa aqui não, nessa sim, nessa não. Por que eu não passaria nessa? Ele vai falar, ó, falta alcançar essa habilidade em português, essa em geografia. Ou seja, a gente tem toda uma ferramenta que eu mostrei tintim por tintim para os seus filhos hoje, do sexto ao nono eu mostrei, para o médio principalmente eu mostrei também, eles ficaram pasmos, que vão ajudar eles a gerenciar, e eles mesmos como autônomos disso, ver, poxa, eu para passar na USP eu tenho que melhorar a seguinte habilidade, que ele já sabe que é aquele verbo de comando que ele tem que pegar. Né? Então esse simulador vai dizer, ó, enfermagem você passou, infelizmente medicina você não passou, na Universidade da Bahia medicina também não, passei só aqui. Se ele, aqui é só uma foto, mas se ele clica aqui, ele vai direto para lá e vai dizer qual que é a linha de corte que tinha aqui, que habilidade eu não alcancei, que habilidade eu tenho que alcançar. E como que eu faço para alcançar isso? A gente também tem para ensinar para o aluno como alcança. Ele vai ver todos os simulados que ele fez ali na primeira série, né, todos eles como que está a graduação dele. Ó, ele está muito mal em matemática e suas tecnologias. Né? Ele vai fazer sempre a evolução de todos os simulados dele. E o mais importante, gente, o simulado tem 180 questões. O aluno terminou de fazer, na primeira série do médio, fez as questões. Quando ele recebeu o simulado, ele clica na questão 1. Tem o enunciado da questão, tem um vídeo corrigido da questão, tem um distrator da questão dizendo como as crianças que fizeram no Brasil inteiro, aquela do Japão fizeram também, quantos que eles tiraram. E no final tem ainda mais uma coisa falando por que a A está certo, por que a B está certo. Ele vai para a questão 2. Questão 2 ele tem o enunciado da questão, um vídeo da questão. Não existe isso no mercado. Não tem no mercado. Então eu queria deixar isso claro para vocês, porque vocês podem perguntar, pô, como que ele foi 11 vezes no Enem? Agora eu já posso dizer com calma. A gente trabalha habilidades e competências de verdade através de taxonomia de Bloom revisada e verbo de comando a partir do segundo ano. Nós fazemos aprendizagem espiral. Nós levamos muito a sério isso durante todo o ensino médio. A aprendizagem significativa é o tempo todo. Eu dou conteúdo sim, mas eu primeiro dou significado, que nem eu fiz com a pipa. E no final ainda, eu dou autonomia para o aluno, já desde a primeira série, no simulado, ver o que falta nele. Você entendeu que o aluno na primeira série, que queria fazer medicina USP, ele já vai saber que habilidade está faltando para ele no primeiro simulado, faz o segundo, melhorei, pai, melhorei. Mas tem que melhorar mais. Só que agora eu vi que a minha competência leitora, eu preciso de 4 pontos mais na redação para entrar. Já na primeira série, ele já vai estar com isso. Eu preciso melhorar esse verbo de comando. E é assim que a gente acha que os resultados vão caminhando. E aqui, ó, tá vendo? Aqui um aluno hipotético, ó. Ele está aqui em ciências, ele alcançou compreender a produção e o papel histórico, mas ele ainda tem que desenvolver, compreender a transformação dos espaços geográficos. Ele vai ter isso pronto para ele, já na primeira série. E lembrando que a gente também sempre dá esse protagonismo para o aluno e através disso a gente consegue que ele tenha os resultados, onde ele passa, onde ele não passa e quais são os distratores disso. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal.